We're in Early Writings 272, paragraph 2. Estamos em Primeiros Escritos 272, parágrafo 2. Soon after they had begun crying to God, Logo depois que haviam começado o seu ansioso clamor, the good angels wanted to go and help them. os anjos bons queriam descer para ajudá-los. But an angel that was in command said that they were not allowed to. Mas anjo que estava no comando disse que eles não eram permitidos para fazer isto. He said that God's will for this group of people Disse que a vontade de Deus para este grupo, para essas pessoas, had not been completed or fulfilled. não tinha sido concluído, não estava completo. Whatever God had in store for them hadn't been finished. Seja o que Deus tinha guardado para eles, não estava concluído ainda. He said that they must drink the cup Disse que eles teriam que beber o cálice they must be baptized with the baptism. e devem ser batizados com o batismo. So, someone asked yesterday, what does this phrase mean, they must be baptized with the baptism? Alguém ontem perguntou o que quer dizer, devem ser batizados com o batismo. So, the first thing we might notice A primeira coisa que podemos notar, is that I think this is a repeat and enlarge, que eu creio que isso seja uma repetição, uma ampliação. and whatever the baptism is, it's related to this cup. E seja o que for esse batismo, ele está relacionado ao cálice. So, you may or may not be familiar that these sound like Bible verses. Você pode estar familiarizado ou não, mas isso aqui soa como versículos da Bíblia. So, I don't know if you're able to search. Não sei se vocês têm como pesquisar. So, if we went. Well, yeah, let's see what verses people come up with. I'll give people a couple of minutes. Vamos dar uns minutinhos para cada um pesquisar, ok? Essa frase que a gente leu, ela vem da onde? Da Bíblia, porque aparentemente é uma citação. Were you able to find that in the Portuguese? Or in the... You can? Okay. No, I think it is. Okay. But I understood we can. It's more. Matthew 20:23. Sister Rosie, what word are you looking up? Irmã Rose, você está procurando por qual palavra? How are you searching? Como você está pesquisando? Pesquisando sobre a frase mesmo. Você coloca a frase inteira? Não. Qual palavra você usa como palavra? A vontade de Deus não se cumpriu ainda. The will of God had not been fulfilled yet. This is the Okay, that's what you're looking up. yes.
Try looking up drink and cup. Tenta pesquisar por beber e cálice. My sister, what were you looking up? Irmã, qual palavra a irmã estava pesquisando para encontrar essa frase? Eu ia buscar por essa, mas aí o computador apagou aqui, eu preciso. Então não tem como procurar. Mas qual palavra você estava? Beber cálice. Yeah. Drink and cup she was looking for, but The computer. has it. Okay. In Portuguese, the verbs, they have too many variations. So usually I look for substantives. When, for example, So you can't look up cup and drink. I would look up and baptism. Because the verb, it just, the end changes a lot in Portuguese. If it's plural, gender, singular. Okay. Not gender, but so usually I don't work. Will they find it that way, drink and cup, or it wouldn't work? Drink and baptism, but not drink and. Does it won't work I with? will check. That I'm just saying that. Okay, see if that's you my experience. see if you can find it, and then With if it works, we'll do it. But then explain that it's not a good way to do it. Did you find something? Mateus 20? 22? Matthew 20, 22. 22. Yeah. So she can find it using that. So do you want to just explain that? Talvez I don't o fully irmão Igor understand poderia what you're explicar saying. como a gente pesquisa simplesmente porque as terminações verbais mudam muito no português. Eu só estava falando que eu procurei, por exemplo, copo e batismo. Porque às vezes quando eu procuro verbo em português, porque tem beber, beberemos, beberei, bebi. Em inglês, o drink, o verbo não muda muito. Então é mais fácil de achar pelo verbo. Em português, pessoalmente, eu acho mais fácil de achar os substantivos. Mas funciona dessa vez. Você pegou o copo? Cálice e batismo. Pode também procurar, se tiver aplicativo, busca parcial. As palavras coloca metade da palavra, parcialmente. So was that clear? Isso é claro como What Brother Igor was saying? o que o irmão Igor explicou? Bem claro, Sim. todo mundo entendeu? Yeah. Because obviously I don't understand exactly the dynamics of that. 'Cause I know it's the way the verbs work. He said everything is, you can just put the radical of verb and do a partial sense. Partial max. Yeah. And then you just put the radical. Did everybody hear what Brother Wesley said and understood Todo that? mundo entendeu o que o irmão Wesley estava explicando? Entendeu? Se você colocar, por exemplo, PP, você coloca PFE, alguma coisa e clica na busca parcial, ele vai procurar as palavras que tem esse pedaço da palavra nela. Ou põe um asterisco também. Esse tem um lugar específico ou como a gente está pesquisando isso? No aplicativo, depois do Tá. You will show them after which app he uses it. Okay. There's a balance Há um equilíbrio between not putting too much information into the search entre colocar muita informação no campo de busca and not putting enough. e não colocar suficiente informação. If you put too much, you'll never find the phrase. Se você coloca informação demais no campo de busca, If you put too many words in, se você colocar muitas palavras, or also if you put it in quotation marks, ou se você colocar entre parênteses, entre aspas, depending on what your app is, it normally locks in the phrase. se você coloca entre aspas, então ele vai pesquisar pela expressão exata, ok? Dependendo do aplicativo. The problem with doing phrase searches from the Spirit of Prophecy E o problema de procurar por frases ou sentenças is that Ellen White doesn't always use the King James, he uses other Bible versions. é que, às vezes, Ellen White nem sempre usava a King James, às vezes usava outras Bíblias. Né?
But the only real way of doing this is to have some idea that it sounds like a Bible verse. Mas a forma como você deve pesquisar é você precisa ter essa aptidão de reconhecer que ela está citando um versículo da Bíblia. Otherwise, I don't know if there's any easy way of doing that. Não sei se há... It's in parentheses. Okay. The reason it's in parentheses is because the angel is talking. Okay. It's not a Bible verse. O motivo porque aqui no primeiro texto que está entre parênteses é porque está citando o que anjo está dizendo, ok? Não é porque é um versículo da Bíblia. Entre aspas, desculpa. So I don't know if that's what you thought, Sister Rosie, when you put the will of God. Então não sei se é por isso você, irmã Rose, colocou a vontade de Deus para pesquisar. When you were trying to search for it, I don't know if you thought that the quotation meant that it was a Bible verse. Não sei se você estava pensando, já que está em aspas, que você colocou a vontade de Deus como palavra de busca. É o anjo que está falando, por isso que está em aspas. Okay, can my brother at the back read the Bible verse? Irmão, no fundo, pode ler o versículo, irmão Alfredo. So we got to Matthew 22, yeah? Mateus 22, certo? Matthew 20, 22, sorry. Mateus 20, 22. But Jesus answered and said, Fear not what ye have asked. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and be baptized with the baptism that I am baptized with? They said unto him, We are able. Good. I read in português? Yes, please. Mateus 20, 22. Jesus, porém, respondendo, disse, Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhes eles, podemos. And we could read verse 23. E versículo 23 podemos ler também. E diz-lhes ele, na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. My sister, have you got the verses up? Você encontrou os versículos, The irmão? Bible's fine. Na Bíblia? Yeah. So verse 20 and verse 21, Versículo 20 e 21. it begins in verse 20. Começa no versículo 20. Do you have a little subheading in your Bible or Será not? que você tem um subtítulo na sua Bíblia? No. Eu tenho 17. Começa no 17, there's a subtitle. Okay. 17. Jesus talks about his death. Jesus fala sobre a sua morte, certo? And resurrection. Okay. E sua ressurreição. So in verse 17 Então, versículo 17 to 19, a 19, Jesus talks about he's going to go to Jerusalem and he's talking about his death. ele vai a Jerusalém para falar sobre a sua morte. And the people aren't really listening to him. As pessoas não estão prestando bem atenção. And then another little section begins in verse 20. E então parece uma outra outro trecho, uma outra sessão aqui em 19, 20, desculpa. So it, Ok, o pedido de uma mãe é um subtítulo que entra no versículo 20. so in 17, Jesus, 17 to 19, he's going to talk about his death. 17 a 19, Jesus está falando acerca da sua morte. And then verse 20, Versículo 20, John and James's mother a mãe de João e Tiago, she's going to ask. ela vai perguntar. So what is she going to ask Jesus? O que ela vai perguntar a Jesus? Para que that one can sit in his right, because they are going to sit in his Ela pergunta quem poderia sentar na direita e na esquerda dele. So where would they sit? Where would this place be? Onde seria este lugar onde eles se sentariam? So Jesus is going to have a throne and he's going to put one on either side. Where would this throne be set up? Esse trono seria aonde? No céu? In heaven? Sister Rosie? Onde seria esse trono a que ela se refere?
onde os filhos se assentariam do lado esquerdo e direito. Acho que é no céu. In heaven, I believe. In heaven? No céu. Heaven? Sister Anna? Aqui na Terra, disse Sorry? irmão, Here on the earth, my brother? Earth. So I think he's here on earth. Sim, eu creio que aqui na Terra, He's going back to Jerusalem, ele volta a Jerusalém. and they think he's going back to set his kingdom up, Eles acham que ele está voltando para então estabelecer o seu reino, even though he's just told them. mesmo que ele tinha acabado de explicar para eles. So in verse 17, Então, versículo 17, I don't know what it says on your little marginal reading. não sei o que diz nas anotações marginais. What does your one say O que diz? for The 17? subtitle, you mean? Yeah. E subindo Jesus a Jerusalém. O subtítulo. O subtítulo. Jesus prediz sua morte Jesus e sua predicts ressurreição. his death and his resurrection. Okay, Brother Wesley? Yeah. So in Pela his terceira vez. one it says the third time. It's the third time he's told them this. Na Bíblia dele diz assim que essa predição é feita pela terceira vez. So Está escrito pela terceira vez? No subtítulo, sim. É? Mas sabe por que eu respondi no céu? But you know why I answered in heaven? Porque no versículo 23, Because in verse na 23, resposta de Jesus, in Jesus' answer, ele fala que os lugares, ele diz-lhes, na verdade bebereis do meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. so we're going to explain that, vamos explicar isso, but I'm just trying to direct us to what the mother is thinking. eu quero explicar o que a mãe deles estava pensando naquele momento. So this is the third time Jesus has told them that he's going to die, É a terceira vez que Jesus havia lhes explicado que ele iria morrer. he's headed to Jerusalem, Ele vai a Jerusalém and they think for his coronation. e eles pensam que é para a sua coroação. In fact, when he gets to Jerusalem, De fato, quando ele chega em Jerusalém, what does he do to confirm their thoughts? o que ele faz para que acaba confirmando os pensamentos deles? What does he do to confirm the triumphal entry? Ele entra em triunfo, uma entrada triunfal. He's going to go into Jerusalem like a king, Ele vai a Jerusalém como rei. so they're sure that they're correct. Então eles têm certeza que eles estão certos. And when Mary anoints his feet, E quando Maria unge os pés dele, this is all evidence that he's going to become king, é tudo evidência que ele se tornará rei. even though he's told them the third time now he's going to die. Mesmo que ele tinha falado para eles pela terceira vez que ele iria morrer. So, verse 20, when she asks him, Então, versículo 20, quando ela pergunta a ele, when you sit on the throne in Jerusalem, can my son sit next to you? quando você for estabelecer seu trono em Jerusalém, será que meus filhos podem sentar-se ao seu lado? And what's Jesus' answer? Qual é a resposta de Jesus? One word. Uma palavra. My sister? I'm trying to put that one into one word only, but no. So if I asked you, can you do something for me? You give me one answer back. The answer yes or no. Okay. Se eu te perguntar, você pode fazer uma coisa para mim e a sua resposta deve ser sim ou não. A resposta no caso é não. So you say no, Então, ela pensa que a resposta de Jesus é my não. brother? Irmão, qual a resposta de Jesus? Eu sim ou não? Só pode uma palavra? Sim. You're saying yes. No. He's asked only one word Just one word. and saying yes. And only yes or no? Yeah. I want you to get verse 20 and 23 and tell me what the answer Eu is. quero que vocês considerem versículo 20, 22, 22 and 23. 20 a 23 e
isso resume a qual resposta? Sim ou não? So you're saying no, you said no. My brother said yes, Brother Wesley? Irmão? No? No? Não? Não? Everyone sort of, my brother's saying yes. Oh, he's changing now. It's pressure. No, he's saying yes just to be different. Oh, you're saying, oh, you can't. He's saying yes if. Thinking of the possibilities, that all possibilities are in God's hand, I would say yes, because it's in God's hands. If you have your faith as much as needed, yes. But in this situation here, I would say no. Assim, considerando que Deus está tudo nas mãos de Deus, sim, existe essa possibilidade, mas nessa situação específica a resposta seria não. Because now, in 23, then he says, you will indeed now drink of my cups, and I'm going to have to change my no to a yes. Okay, so you're going to change that. Okay? 23 diz, na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados. Ou seja, eu vou ter que mudar minha posição para um sim. Brother Wesley? We didn't read, but 24 says that the 10, they were angry. They're angry? So I think they understood that Jesus said yes. Não lemos o versículo 24 ainda, mas aqui indica que os discípulos se indignaram, ok? Ou seja, parece que eles entenderam essa resposta como um sim. So we've got some, are you changing that? Você está mudando de sua opinião, irmã? No. It's still no. Think yes, for everything that's possible for God. But this situation here, no. So it's no. Então, continua sendo um não. Brother Igor? I'm just clarifying. The yes or no answer is for the question, can we sit next to you? Yeah. So they're saying, when you sit on your throne, we'll sit next to you. Então, a pergunta é acerca da indagação que é feita. Será que podemos sentar à direita ou à esquerda? A gente quer saber a resposta. O que Jesus responde? Sim ou não? Jesus said no, but that no means to wait. Wait the time you go through, baptize my cup, and you shall sit with me on the right hand side, because Jesus is going to sit on the right hand side. We're going to be sit in the throne of Jesus Christ, but first you must go through what you went through. Jesus respondeu com um não, mas essas condições que ele colocou aqui, que eles devem primeiramente tomar o cálice e logo passar pelo batismo, um sim em respeito ao céu, onde eles iriam se sentar ao lado dele. Sister Anna, you've been very quiet. The answer about sitting next to Jesus is no. But about Little A but. resposta sobre sim ou não, se poder sentar no lado de Jesus, ela é não. no, but about be baptized. They will be baptized because they will be killed. Mas sobre o batismo, é afirmativo, porque eles serão mortos. So you're saying yes and no? I'm saying to I understand, yeah, I understand. Use two words, probably they would be not yet. Not yet. Yeah. Se pudéssemos usar duas palavras, seria ainda não. No, because I have the thought, but I cannot say, you have to say yes or no. Okay. So you can say not yet when you can say yes or no. So for me, it would be more proper, like you said. Not yet. Okay. I have an opinion. I think so many times Jesus' answer is twofold. It's like when he talks about the temple that is being destroyed. He's given an answer. They think he's saying something, but he actually talks about something completely different. So for them it's a yes, but yeah, it's a no at the same time. So it's the yes and a no at the same time. O que eu digo é que o sim. And then yes. No, he says it at the same time.
No, and then yes. Brother Wesley. Just him who translates himself. Ok, o Oh, que eu ok. estou dizendo é como tantas vezes na Bíblia, quando Jesus fala a sua resposta, ela é dupla, né? Ela significa uma coisa em um sentido, mas outra coisa em outro sentido, como no caso do templo, né? Que ele fala que seria reconstruído em 3 dias. Os fariseus entendiam uma coisa, né? Mas ele quis dizer outra coisa. Então ele está dizendo um sim, né, em respeito ao céu, mas para eles aqui na terra um não. So, in addition to this, we need to see that there is a condition there. Like, Precisamos reparar que há uma condição aqui. I'll parallel this with the 144,000 when they are baptized with the same baptism. Eu colocaria isso em paralelo com 144 mil Yeah, but quando that- eles serão batizados. That's com o obvious, batismo. because that's why we just went from there to here. Obviamente, é porque So we know that. estamos aqui. Yeah, no, because sometimes we just want to focus on the context of the text itself. Às vezes a gente quer só So ficar now no contexto desse this- texto. Okay, yeah. And yeah, because in heaven they'll be like they have a position that No céu eles terão essa posição. Are you okay? It's all working? Funciona? It's not working. Yeah? Okay, this was your question. Foi a sua pergunta. Essa discussão toda foi sua pergunta. Yeah? So, what are your thoughts? Então, o que você pensa? Aqui eu penso que não. I think here it's a no. Jesus' answer is a no. Na pergunta profética. And the question that was made is the answer is a no. Okay. So, most people are saying no, A maioria das pessoas diz não. and in early writings, E em primeiros escritos, what is it? o que é? Obviously it's not a question, but is it É uma pergunta. kind of a yes or a no? Quer dizer, um sim ou não no primeiros escritos? It's a yes there. Um sim. I mean, we know that they haven't asked for it. I understand that. Eu entendo que eles não indagaram, eles não perguntaram, mas I would suggest in the early writings it's a yes. eu sugiro que no primeiros escritos essa frase ela expressa um sim. And not only is it yes, E não somente afirmativo, because they're not even asked, porque eles nem sequer perguntaram. it's like God's demanding this of them. Isso é como Deus requerendo isso deles. He says, where I'm sitting Ele diz, onde eu estou sentado, is where you're going to sit. é onde vocês também se sentarão. Are we okay with that? Vocês estão de acordo? Let's come back to Matthew. Vamos voltar para Mateus. Before we go back to the Matthew 20 passage, E antes de voltarmos para a passagem de Mateus 20, let's just double check something. vamos só confirmar uma coisa. Keep your hand in Matthew 20. Mantém sua mão em Mateus 20. Go to the next book, Vamos ao próximo Mark. livro, Marcos, chapter 10. Keep your hand in Matthew 20. capítulo 10. Mark 10. Capítulo 10 de Marcos. So it's Mark 10, verse 38 and 39. Marcos 10, versículo 38 a 39. So if you just read those quietly to yourself Se, and vo- just compare them, that there's nothing new. se vocês leem esses versículos em silêncio, tá? E comparem com o que vocês acabaram de ler, não há nada novo aqui, mas façam uma comparação. Marcos 10, 38 e 39.
39. So we're comparing 22 and 23 with 38 and 39. Estamos comparando os versículos Mateus 20, 22, 23 com Marcos 10, 38 e 39. And verse 40, you have to go to E verse 40 as versículo well. 40 também. So hopefully you can see that there's some subtle differences between them. Espero que vocês notaram que há algumas diferenças sutis. Okay, so if we've had a chance to read, which is the passage that is a little bit clearer, that you would find it easier? Qual a passagem que é mais clara, mais fácil de se entender? Which one should we go with, the Matthew or the Mark? Devemos usar a passagem de Marcos ou de Mateus? Qual é a mais clara? Mark. Okay, so everybody likes Mark. Todo mundo gostou de Marcos. Why? Por quê? It says here that to Just tell me conceptually why. Só quero o conceito. Por que Marcos é mais simples de se entender? Yeah, he clearly says it's prepared for those to sit on his right hand side in the verse 40. Okay, so it's verse 40 that you like. Yes. Anyone else? And in this verse here, Mark is saying, yeah, shall drink. Jesus knows that they're going to drink. And in Matthew, are you able to drink? Jesus asked them, didn't say that confirm that they're going to. Mateus, Jesus faz uma pergunta. Será que vocês poderão beber? Né? E em Marcos é afirmativo, diz, vocês vão beber. Which verse? Qual versículo? 39? Yeah, verse 39. So you can see in verse 39, Então, 39 it's similar language to the early writings. é um linguajar parecido ao primeiros escritos. Because in early writings, they're not asking to drink. Em primeiros escritos, eles não estão perguntando para beber. They're being commanded to drink. Eles são requeridos a beberem. It's God's will that they have to drink this. É a vontade de Deus que eles bebam. And in Mark, it gives that connotation, but it doesn't in Matthew. E essa mesma conotação tem em Marcos. Okay, let's go to Matthew 22 and 23. Let's have a review of it. Vamos voltar para Mateus 20, 22 e 23. I didn't see that difference. Okay, Brother Igor can't see the difference. We'll work through it and see if we They can. both asking. We'll see if it is. 'Cause I didn't read verse 40 carefully. I just took what my brother said. Matthew 20, 22. Mateus 20, 22. No, we'll go back to 21. Vamos voltar para 21. Jesus says, "What do you want?" E ele diz-lhes, que queres? And she says that my two sons sit in thy kingdom. Ela responde, diz que estes meus filhos se assentam no teu reino, Either side of you. a tua direita e a tua esquerda. Then Jesus in 22 says, E Jesus responde em 22, "You don't even know what you're asking." você nem sequer o que você está pedindo. He actually says, "Do you actually know what you're asking for?" Será que você entende o que você está pedindo? And then he says the phrase that we picked up from early writings, "Can you drink the cup that I have to drink?" E logo a sentença que achamos aqui no primeiros escritos, Are you able to drink? Yeah, drink the cup that I'm going to drink. Podeis vós beber o cálice que hei de beber? And can you be baptized with the baptism that I'm going to be baptized E with? ser batizados com o batismo com que eu sou batizado?
And they said, we're able to do this. E eles respondem, sim, podemos. So you can see that he's actually responding to the sons, not the mother. Então vocês veem que Jesus está respondendo aos filhos e não à mãe. So they're going to have to drink this cup and they're going to have to be baptized. Então eles terão de beber esse copo e eles esse cálice e também terão de ser batizados. Which is the same thing that Jesus is going to have to do. Que é a mesma coisa que Jesus vai ter que passar. So what is this cup that he's going to drink from? O que é esse cálice de qual ele vai beber? Eu acho que é o martírio. His martyrdom, His martyrdom. seu martírio, the anguish. Cup of anguish. Sorry? So it's Gethsemane is the experience. A experiência em Getsemane. So how many cups do we know about? Sabemos de quantos cálices, copos? Sorry? Right. I didn't hear what you said. It's just one cup. There's only one cup? Okay, Diz so assim, na Bíblia, né? Em geral, a gente sabe de quantos cálices. In the Bible, you mean. there's only one cup in the Bible? Yeah, just clarifying your question. You mean Oh. what cups do we know in Yes. the Bible? Yeah. Na Bíblia, a gente conhece quais copos, quais cálices? There's a cup of wrath. There's 2 cups? Dois cálices, dois copos. So we're saying there's 2 cups. Nós dizemos que há dois copos, dois cálices. So what cup is this one? Who owns this cup? De quem esse primeiro copo? This is Babylon's cup. Esse copo pertence à Babilônia. And what's in the cup? E o que há dentro nesse copo? Doctrines, yeah? Doutrina, certo? Falsa doutrina. And this cup? E neste copo, Who owns it? de quem esse segundo copo? And what's in the cup? E o que há nele? Wrath? What did you say, my sister? Ira, Oh, you didn't say something? Okay. Anyone else? Doutrina, a palavra de Deus, doctrine and the word of God. God is word, that can also be the, yeah, God is word, because God is word is the word of God. In Romans, says the palavra, Romanos diz que a palavra de Deus que cria a divisão, né? Romans says that God's word creates division. So it's God's word that's in this cup. Okay, so do you have a model or a Bible verse that talks about God's cup and he has his doctrines in that? Você poderia citar algum versículo da Bíblia que fala de um copo, cálice, onde está contida a doutrina de Deus, a sua palavra? John, I don't remember it. When Jesus explains the ordinary way. Quando Jesus fala acerca do velho e novo vinho. Okay, so you want to turn a cup into a skin. Então você está mudando o copo, o cálice para uma, como que fala? I just want to associate this, right? The cup has the wine there. So we know a cup has wine, but is a cup a skin? That's what I'm checking. No, a skin is the bag. É uma sacola de couro. So there's a bag, like a water bottle, É uma sacola de couro, né? Que nem uma garrafa de água. and this water bottle has
what in it? E essa garrafa And what is tem that o wine? quê? Doctrine. Doutrina. So if we put Holy Spirit Vamos colocar Espírito Santo, and doctrine, D-O-U-T. Doutrina, Espírito Santo. then what would that be? Então That isso skin, seria o quê? the bag. Essa bolsa seria o quê? What is? Instrument to himself. Sorry? A Bíblia? Some instrument that I can't figure out right now. You're saying Ou parece? a human É, or a body? C-O-R-P-O. Pio. Yes. I Nosso think corpo. it's a symbol of our body. Eu creio que seja símbolo do nosso corpo. So I'm not sure if that one would fit this model. Did you find a Bible verse that says O irmão encontrou o versículo you have a cup and wine, which is God's doctrine? sobre copo, cálice e doutrina. O irmão citou que falou que o que esse copo contém é a doutrina, a palavra de Deus. Ele está só perguntando se tem um versículo na Bíblia que confirma esse conceito. Eu vejo isso em Romanos 16, mas aqui na... Romans 16, Romanos 1,16, mas aqui não fala. 1:16. Romans Não 1:16. fala na ira. It doesn't E não talk. diz ira. It talks about heresy. Romans 1:16. 1:16, Romanos 1:16. Sim. Ok. New International. This one is the King James Version. The New King James Version say that the rod of God. I'm not ashamed of the rod of God because it's a power unto salvation. Not ashamed of the wrath of God. Yeah. A versão, the New King James says the wrath of God instead of the gospel. A nova King James fala, eu não me envergonho da ira de Deus. Aqui, em nossa Bíblia diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo. It's very different. It's the problem with the New Bible versions, right? 16. New King James. Aqui na minha nova King James, I'm not ashamed of the gospel of Christ. I'll give you just another. Tem uma nova King James aqui. They're saying it's what? The New King James just said, I'm not ashamed of the gospel of Christ. So what version is he got? He's reading from New King James. But it's not saying that then, Não. is it? Tem certeza que ali diz ira, ou wrath, em vez de gospel? Verse 18. 18, verse 18 actually. Romans 1, for the rod of God is rebuked from Okay. He's actually quoting from Romans 1:18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness. So how does that work to be doctrine? Ok, como isso é doutrina? Revelation. Eu estava a perguntar Como isso é doutrina, essa ira? como é que é doctrine? Essa ira. For the rod of God is rebuked from heaven against all ungodliness. O que é que Deus revela não é através da sua palavra. What God reveals is it's revealed through His words. If Deus é um Deus de amor, See, God is God of love. Não pode ser morto. Deus não, salvação é vida, não é morte. And the salvation of God is for life and not to death. Acho que a ira de Deus que é a sua palavra, não é morte. E a revelação diz que se nós adorarmos a Deus, vamos beber do copo da ira de Deus.
And the Revelation says that we ought to drink of his cup, of God's cup. Okay, let's go with, we've got this cup, we've got God. Vamos aqui voltar esse modelo. Nós temos esse segundo copo que é de Deus. So we've got the wrath of God. Temos aqui a ira de Deus. Segundo copo. Any other cups? Algum outro copo? Is this the cup that Jesus shared with the disciples at baptism that he says that is his blood? Symbol of the new covenant. Is he making an application of they drinking this cup of God or is it a new cup? Você pode trazer para o português? Sim. Eu quero saber se o copo que Jesus compartilha com eles na Santa Ceia é que ele fala que é o copo, que esse copo tem o meu sangue, que é o símbolo da nova aliança. Se esse é um novo copo ou se isso é uma aplicação desse copo de Deus. Que é um símbolo da ira. So the cup they drink at the Lord's Supper. Is it the same cup or is it? So what's inside that? O que há nesse copo? Blood? S-A-N-G-U-E. And why is there blood in there? Por que há sangue nesse copo? Eles tomam na Santa Ceia. Because of his wrath? Because Jesus dies. So that blood is a symbol of what? Esse sangue é símbolo de quê? Which is what? Da nova aliança. Which is his wrath or his death. Seria isso que você What else is it? Essa nova aliança é a sua ira. Where's life? Onde Life is in está a vida? So Esse sangue. it's a symbol of death and life. Então, símbolo de morte e de vida. So we've got life Temos vida, I-D-A, and death. D-A, V-I-D-A. Sorry, go back to the first word. V-I-D-A, yes, M-O-R-T-E. So it's got life and death in it. Temos vida e morte nesse corpo. And this is owned by God. E ele pertence a Deus. Any other cups? Jesus. Algum outro copo? I read a verse in 1 Corinthians 10. Leio de 1 Coríntios 10. 1 Corinthians 10, 21. Versículo 21. Is that this one? I'm saying there is just 2 cups. Será que esse aqui? O que eu digo é que há somente 2 copos. And so everyone have his choice to drink one of the 2 cups. Todo mundo tem a escolha de beber de um desses 2 copos. Or is the cup of God or the cup of Babylon. Ou o cálice de Deus ou o cálice da Babilônia. So when you're drinking this cup in chapter 10, Então você bebe esse copo de Coríntios 10. are you drinking God's anger? Você está bebendo da ira de Deus? I don't know. Maybe it's... So every time you do communion, Toda vez que você tem Santa Ceia, God's punishing you. He's Deus saying, está te punindo. drink because I'm going to hurt you now. Então, toda vez que você bebe do cálice na Santa Ceia, você recebe a ira de Deus, ele vai te punir. That is the same cup that Jesus drank. Eu creio que seja o mesmo copo que Jesus bebeu. Where are you talking about? Gethsemane or in the room? Getsemane ou no cenáculo? Getsemane. So is the cup in Gethsemane the same cup that he's drinking in the Será que room? o cálice de Getsemane é o mesmo que eles partilham no cenáculo? I have the same idea that Igor has.
Maybe it's an application. Maybe it's an application. Which verse are you reading? Uma aplicação. Qual versículo você está lendo? 1 Corinthians 10:21. Read verse 16. 1 Coríntios 10, Same chapter. leia o versículo 16. For we being No, made- 16. 16, sorry. 16, 10, 16. The blessing which we bless, is it not the communion? So we stop there. Is this cup a cup of curse or a cup of blessing? Isso copo de maldição ou de bênção? To bless. This cup, is this to bless you if you drink from here? Esse copo de Deus, ele é para te abençoar? Oh, because in Revelation 18. So it's no. yeah. Não. It's not. This is the Não. cup to hurt you. This is the cup to Esse help you. capo ele vai te ferir, tá? Esse outro de baixo ele é para te abençoar. So the thing is that there is more than 2 cups in the Bible. Há mais que 2 copos na Bíblia. That means other things. Like the cup of communion. O copo da comunhão Cup of the wrath of God. e o copo da Are you asking me or telling me? ira. Actually, no. I'm Na asking verdade you. não sei. You Estou can see. perguntando. Then we'll come up with one more. Temos mais um. There's another cup. Há outro copo, outro cálice. Sorry? The demons, this one, the one that is being mentioned here. I was going to Revelation 17. Eu ia para Apocalipse 17. The cup, when it says in 1 Corinthians 10, O copo em 1 Coríntios 10, that cup of devils esse copo de demônios, is basically the cup of gluttony. é o cálice, o copo da glutonaria And self-service e and de, selfishness. de egoísmo. Apocalipse 17. Which verse, Brother Qual Wesley? versículo, irmão Wesley, Apocalipse 17? Can't remember? Brother Igor? I read it already. Okay. So find the verse, please. Encontre o versículo, por favor, Apocalipse 17, que fala do copo. When you find it, don't say anything. Quando você encontrar, não diga nada. Just look up when you found the verse, but don't tell me what the verse number is. Então, só quando eu encontrar, se manifeste. My sister? Irmão, Cris? You tell me what you shout out the verse when you find it. Uma vez que encontrou versículos, to share out. Yeah. By the time you found it, everyone else will have found it. Ok, você encontrou? Só o iniciozinho já viu. Yes, I believe I found it. So what verse number? Qual versículo? Não ia falar copo não, mas tem taça. Ok. Primeiro, assim. Just give me the number. Qual versículo? Then it's to- Não, mas 17. 17. É, What number? Qual versículo em Apocalipse 17 você encontrou? What number did she say? Oh, she hasn't said one yet. Verse 1. Ok, versículo 1. I don't think it's verse 1. que ela viu The taça. 7. Yeah, that's a vial. That's not. Eu não continuei lendo, eu estava no início ainda. She was, so at the beginning, she was reading. Okay. and found it. So we'll wait for you. Vamos esperar por você, ok? And is verse 1 translated as cup? No. Which verse? 4. 4. Okay, so let's read verse 4. Muito bem, vamos ler versículo 4.
E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia de sua fornicação. So we see the cup there. Vocês veem o cálice aqui? The woman was arrayed in purple, decked with gold, and having a golden cup in her hand, full of the abominations and filthiness of her fornication. Ele leu novamente o versículo. So that's this one. Esse seria esse primeiro cálice. Bem? You agree with that? It's the Okay? doctrines. Todo mundo está de acordo? Doutrinas. And which verse did you say? Verse 6. Okay, so we'll read verse 5 Vamos ler versículo 5 and then verse 6. e logo versículo 6. Esse é o primeiro cálice aqui? Yes. Is this the first cup here? Okay. We'll read verse 5 and 6. 5 e 6. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. And you read 6 as well? Yes. Okay, so Brother Igor saying verse 6. Irmão Igor diz, versículo 6. There's no cup there, so what are you saying? Não tem nenhum cálice aqui. She drank blood, and I assume she drank out of a cup. Ela está bebendo sangue, ela está embriagada do sangue, então ela tem que beber de algo, não? De um cálice. So can we do that? Podemos fazer isso? Can we assume that there's a cup that she's drinking Podemos from? assumir que tem um cálice aqui? I think in verse 2 I could also assume it because they... Sorry, verse what? Verse 2, because they were drunk with the wine of fornication as well. Podíamos assumir então a mesma coisa para o versículo 2, que também estão aqui os reis embriagados, não? Então eles também têm que ter bebido de algum cálice. So verse 2, Versículo 2. which cup is that? Qual cálice é este? Seria o mesmo cálice. So, Brother Wesley, verse 2 cup, what cup is that? Irmão Wesley, qual é esse versículo qual cálice é em versículo 2? Creio que seja o primeiro. So we know Babylon owns all of this, but in verse 2 it says fornication, the wine of fornication. Sabemos que é tudo aqui sobre Babilônia, mas aqui no versículo 2 fala da fornicação. And verse 4 E versículo 4 says she's got a cup which is full of fornication. diz que ela tem cálice cheio da sua fornicação. So verse 2 and verse 4 is this first one up there, the doctrines. Então, versículo 2 e 4 seria esse primeiro cálice, as doutrinas. But what about verse 6? Mas versículo 6, o que é com versículo 6? Is this blood a symbol of fornication? Será que esse sangue aqui é símbolo de fornicação? Can you say something? O 6 fala que está embriagado do sangue dos It's the santos. blood of saints. So it's the blood of saints. What does that mean, the O blood que of saints? significa sangue dos santos? They died. Eles morreram. Is everybody okay with that? Todo mundo de acordo com isso? Yeah? So this is not a symbol of some kind of error. Isso não é um símbolo de erro, This is a symbol of torture or persecution. é um símbolo de tortura, de perseguição. Yeah? So how many cups has she got, Brother Igor? Então, quantos cálices ela tem? Há um segundo. So Dois copos. Brother Igor saying she's got 2 cups. O irmão Igor diz que ela tem 2 copos. Babylon owns this one, Babilônia tem este copo. and this one is, what's that word? Wrath. Wrath. So I'm going to put wrath here. Vou colocar ira aqui.
Would you be okay with that, Brother Igor? Tudo bem, irmão? So she's got one of doctrine and one of wrath. A Babilônia tem um copo da doutrina e outro da ira. Anybody not okay with that? Alguém não concorda com isso? Who's drunk this one? Quem bebeu? No, let me rephrase that, no. This one, Esse primeiro, what's happening to this cup? o que acontece com esse primeiro copo? Esse primeiro cálice? Just the story, how is it working? A história, como funciona isso, o primeiro cálice? In real life. It influences the Protestants. If you drink from that, glass, you will have access to the other one. If you drink from the doctrines of Babylon, you're going to take the other cup too. Se você beber do primeiro copo da Babilônia, você vai ter que beber o segundo também. Brother Igor? Irmão Igor, Yeah, she shares this cup with the kings ela and everybody. compartilha esse copo com todos, com os reis. So, what's in here, O que tem aqui, who owned that? isso pertence a quem? So that's Babylon's. O que tem aqui dentro é da Babilônia. So Babylon owns something, O que tem aqui dentro pertence à Babilônia. and she's willing to do what with it? E ela está disposta a fazer o quê? Ela compartilha. So she's saying, I'll give you some of what I have. Ela diz, aquilo que eu tenho, vou dar para vocês também. So the cup is full, E esse copo está cheio. filled by her, Ela que encheu, and she's offering it to everybody. ela está oferecendo para todos. So when I say everybody, Então, quando eu digo a todos, who is the everybody? quem é esse todo mundo? Sorry? As nações. So we'll put the kings, Vamos colocar os reis, which is verse 2, que é versículo 2. the verse Sister Gabriella told us about. Yeah? Versículo que a irmã Gabriela citou. So this cup, Este copo, esse cálice, who owns this cup? esse cálice é de quem? Babylon. Da Babilônia. And it's empty. E esse cálice está vazio. Now what's she doing with this Então, cup? o que ela This vai empty fazer cup. agora com esse cálice vazio? She's going around people, Ela está passando de pessoa para pessoa and she wants people to fill the cup up. e ela quer que as pessoas enchem esse copo, esse So cálice. can we see they're different cups? The mechanism is all different. Vocês veem que são dois copos bem diferentes, têm mecanismos diferentes. So this one, she's going to give something to you, Nesse caso aqui, ela vai dar uma coisa para você, the wine, and que this é one, vinho, e nesse aqui, she wants something from you. ela requer uma coisa de você, And you're going to drink one of the two cups. e você vai beber de um dos dois copos. If you drink this cup, Se você beber desse cálice, will you have to fill this cup up? será que você terá de encher esse copo? No. Não. If you say, I don't want to drink, Se você diz, eu não quero beber, she'll get insulted. ela vai se ofender. So then she'll say, okay, you pay me now. Então, You give me some of your drink. então ela vai cobrar de você. Agora você vai me dar da sua bebida. So can we see that there's two here? Então vocês veem que há dois aqui. I would suggest O que eu sugiro? that God has these two and they're essentially the same. Eu sugiro que Deus também tem esses dois cálices e são basicamente o mesmo. God has a cup Deus tem um cálice that he filled, que ele encheu and what's he doing with it? e o que ele faz com ele? He's offering it to everyone. Ele está oferecendo para cada um. And this one, E este this one's slightly different, but it's the same concept. é um pouco diferente, mas o conceito é igual. Because in this cup there's wine, Porque nesse copo tem vinho, but it's his anger. mas ele é também a sua ira. And there's his anger that he's going to make you drink. E ele vai fazer você beber dessa ira.
So even though it's not the same symbol here about the blood, that he's going to drink this blood, he's going to still pour out wrath. Mesmo que não seja o mesmo símbolo do sangue, temos aqui a ira que ele vai derramar nesse... And I just want to point out, I saw your hand, verse 1. Vi a sua mão, mas versículo 1. So verse 1, Versículo 1, which is a vial, que é uma taça, it comes from chapter 16, isso vem de capítulo 16, verse 1. versículo 1. And you could consider that also to be a cup. E você poderia considerar isso também como sendo um cálice. This cup is full of God's wrath, Esse cálice é cheio da ira de Deus, which is going to pour out upon people. que ele vai derramar sobre pessoas. So it has all this symbology here, Então temos essa mesma simbologia aqui, but it's not quite a cup. mas não é bem cálice. I was trying to express it. So Babylon has a cup full of that she offered to the king, Yes. and this king killed someone, fill it up, and give it back to Babylon. And God has a cup and give to our king, and this king fills up with his own blood, give back to us. I think so, yes. Você poderia repetir em português? Então Babilônia tem um copo que dá para o rei, e aí esse rei mata as pessoas e enche esse copo e dá de volta para a Babilônia. Deus tem um copo que dá para o nosso rei, que é Jesus, e Jesus enche esse copo com o próprio sangue e dá para ele beber. Ok, obrigado. My sister, you want to say something? I don't know if this got anything to do, but in Psalm 23 it's also got a cup there. Não A sei se cup tem runneth over. a ver alguma coisa com isso, mas no Salmo 23 temos um copo também, esse copo que transborda. So this cup that's running over, Esse copo que transborda, 35. is it a good cup or a bad cup? esse é um It looks cálice like a good bom ou ruim? Bom copo, So this is the cup of blessing. uma taça, uma cálice de bênção. So it would line up with 1 Corinthians 10:16. Então ele se alinha I com 1 Coríntios 10, 16. My brother? Irmão? Relação de 16, verso 19. Qual o livro, desculpa? Relação 16, verso 19. Apocalypse. Apocalipse. Ah, sim. Apocalipse, Revelation, 10, 16? 16 Verso Não, 19. 16, verse... 16, 19. Apocalipse 16, versículo 19. 19. Mm-hmm. 16, Revelation 16, 19. So this is the cup of the wine of the fierceness of his wrath. Aqui o cálice do vinho da indignação da sua ira, Which is this cup here. que é este copo aqui, And it's the same cup as in 14:10. e o mesmo cálice de Apocalipse 14, 10. So it talks about this cup of the wine of his wrath. Fala do cálice do vinho da sua ira. Okay, so that's a brief review of these cups. Temos então esses cálices. So in verse 23, Matthew 20:23, Mateus 20, 23, they say we're able to do this thing. eles dizem, podemos fazer aquilo. He says, you will drink the cup and you will be baptized. E ele responde, então, vocês hão de beber e de ser batizados. And what he's actually saying here is whatever I'm going to experience, you're going to experience. Que ele basicamente diz, aquilo que eu vou experimentar, vocês também vão passar por aquilo. So they think he's going to experience a throne, Eles pensam que ele vai receber um trono. and they want to experience that. E eles querem ter essa mesma experiência. And he says, yes, I agree. Whatever I'm going to experience, you will experience it. E ele responde, concordo. Tudo que eu vou passar, vocês também vão passar. But it's not what you're thinking. Mas não é bem assim como vocês
estão imaginando. Then he finishes off by saying, E ele termina dizendo, to sit on the throne by my right and by my left sentar-se no lado direito e esquerdo do meu trono. He says it's not up to me to make that happen, Isto não é comigo de realizar isso, but it's up to my Father. mas isso pertence ao meu Pai. So go to Mark 10:38. Então vamos para Marcos 10:38. He again responds, it's identical. It says, you don't know what you're asking. A resposta é idêntica. Ele diz que não sabeis o que pedis. Then he says, can you drink of this cup? Can you be baptized with the baptism? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? And they say yes. Eles disseram, podemos. And then Jesus says, Então Jesus disse, you will drink of the cup that I drink of, verdade, vós bebereis o cálice and you will be baptized with the baptism. que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. So again, that's identical to verse 23. Idêntico ao versículo 23. That's the point Brother Igor made. It's not any different. Não há nenhuma diferença. And then in verse 40, Em versículo 40, it says, but to sit on my right and left hand is not up to me, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim, but it's given to them for whom it is prepared. mas isso é para aqueles a quem está reservado. So it misses out the Father. It's without, It misses the word yeah, Father. não tem aqui a palavra pai. So what does it mean that Jesus says, it's not up to me? O que Jesus quer dizer quando ele diz aqui, não me pertence a mim concedê-lo? If it's not up to Jesus, who is it up to? Se isso não pertence a Jesus conceder, isso pertence a quem? God. God, The Father? the Father. Everybody saying the Father, yeah? Todo mundo diz o Pai, certo? Yeah? I think it's up to... Oh, so okay, so we don't all agree. I think it's up to us, not up to the Father. Isso não pertence ao Pai, pertence a nós. Prepare the place, but we need to go through the preparation to be baptized. Nós precisamos passar pelo preparo, pelo batismo. So it's not up to Jesus, Então não pertence a Jesus, and it's not up to the Father, it's up to us. tampouco ao Pai, mas pertence a nós. So the original question A pergunta original, or request, a indagação, is that a good request? é uma indagação boa. Sorry? If they didn't ask, Eles não perguntaram. Seja, Não, se eles não tivessem perguntado, will they get the place? será que eles receberiam o lugar? It's only prepared for those who actually want it. Não, esse lugar é reservado para aqueles que querem. Now I know in Matthew 20 verse 24 there's all this jealousy and all of this negative stuff going on. Ok, a gente sabe que Mateus 20 tem toda essa situação de ciúmes e tudo aquilo. And we know that the motivation is selfish, E sabemos que a sua motivação é egoísta, but God uses all of that ugliness mas Deus usa tudo aquilo, essas coisas feias, and turns it all into good. e os torna em algo bom. So he says, Então ele diz yes, you're going to sit on the throne next to me, que sim, vocês vão se assentar no trono ao meu lado, but the throne is not the throne of glory, it's the throne of shame. mas esse trono não será o trono da glória, mas o trono da vergonha. And because they're asking for this, he says, yes, I'll give it to you. E já que eles perguntam, ele responde sim, eu vou dar para vocês. Eles pedem. But stronger than that, Mas mais forte do que isso, in verse 24, when the others are jealous, no versículo 24, quando os outros estão com ciúmes, they had nothing to be jealous of, did they?
não tinha nada para eles ficarem com ciúmes, certo? Why don't they have to be jealous? Porque eles não tinha nada de ter ciúmes. So this is it's for anyone. They just have to choose. They didn't ask for it. É para qualquer um. Not only that, but God's going to say, you have to do this. You have to come and sit with me. É porque é mandatório. Deus diz que vocês vão ter que sentar aqui comigo. If you want to remain my disciple. Se você quer permanecer sendo meu discípulo. So it's this whole play on words. Então é uma brincadeira com palavras. Brother Gabriel gave the example of John chapter 2 verse 20, Eu dei o exemplo de João 2, versículo 20, where people misconstrue Jesus' words. onde as pessoas mal entendem de forma errada as palavras de Jesus, When he speaks about the 3 days. quando fala dos 3 dias. And Jesus knows that, E Jesus sabe disso, but he still uses it to his advantage. mas ele, mesmo assim, ele usa isso à sua vantagem. And I think the same thing's happening here. Eu creio que o mesmo acontece aqui. They think it's something good, Eles pensam que uma coisa boa, and he says it's something bad, e ele responde que é ruim, and he says you have to actually come and sit with me. You don't even have a choice on this. e ele lhes diz, na verdade, vocês têm que sentar comigo, vocês nem sequer têm escolha. If you want to remain a disciple. Se vocês querem continuar sendo discípulos. Brother Igor. I understand, I agree, but I don't think they're asking for thrones here. They're asking to sit on the right side and on the left side. Sim, concordo, mas eu não vejo eles pedindo tronos aqui, eles querem se sentar do lado direito e esquerdo. They're asking for a specific position on the thrones. Eles estão pedindo uma posição específica. Yeah, I'm okay with that. Tudo So I'm bem? saying that no, the answer would be no. It's for this two that in the cross on the left side and the right side are not them. Someone else. Oh, okay, you're going to make that application. Ele está se referindo ao That's why this is for the place that the Father has prepared. But doesn't that person on the right and the left hand have to die? And don't these people have to die? What I'm saying, I'm justifying my answer as no. Okay. Can I see it on the left and the right side? No. It's the other. There's someone else there who can see it. But very soon they were going to be martyrs. Yeah, but A gente precisa traduzir, ok? O que o irmão Igor está dizendo é que a resposta, na verdade, é um não, porque o lugar que está reservado é na esquerda e na direita, a gente vê na cruz, ok? O ladrão, e os dois ladrões que estão do lado dele, direita e esquerda da cruz. Doesn't everybody have to go on that cross? Será que não é todo mundo que vai ter que ir para essa cruz? I agree. I'm saying that they're not asking for the throne, they are asking for specific positions. Eles não estão pedindo trono aqui, disse o irmão Igor, mas eles estão pedindo posições. And I understand that Jesus explaining, okay, you're going to have the throne, but about this specific place, it's not about me. It's not up to me to decide. E eles estão pedindo uma posição específica. A resposta de Jesus tudo bem, vocês vão ter trono, mas sobre o lugar específico, esquerda, direita, isso não é comigo. Who's The Father decides. the Father decides? Which place O Pai are you going to decide. sit? So who goes on the left and on the right side? Quem então se assenta no lado direito e esquerdo? The bad guy. The good tip and the bad tip. I don't know how you Os dois ladrões. So the sheep and the goats, he said, I'll put one on one side, one on the other. As ovelhas e os bodes. And who makes that decision? E quem toma essa decisão? Isn't it us? Será que não é nós? So whatever decision we make, there's something prepared for us. Seja qual for a decisão que nós tomamos, há alguma coisa preparada para nós. So one of us are going to die this death of self, De nós vai ter que morrer a
morte para o eu, So you'll drink from this cup, e você vai beber desse copo, and the other one's going to drink the wrath of God, which You- is the other cup. e o outro vai beber da ira de Deus, que é esse outro cálice. My sister? Just, you concluded what you said, I was going to say that, because there's a place prepared. So it's us that make the choice which side we're going to sit on. As 40 says, Matthew 10, Mark 10, 40 says, but it is for you, those whom it is prepared. So we're the ones that got to make the choice, which side we're going to sit on. Mas deu um resumo do que Igor Jesus never disse. said no. Jesus didn't ask no. Jesus tell them, you do not know what you're asking. Imagine if Jesus had to tell them, okay, I'm going to give you the place where you have to die. You have to go and be crucified. I don't think that they will accept the throne. I would think they run away. Jesus, ele diz que vocês não sabeis o que pedis. Não? Talvez ele teria explicado em detalhe por quais situações eles teriam que passar, talvez eles não teriam aceito esse troco. So I really like that point that Brother Igor made, Eu gosto desse ponto que o irmão Igor está fazendo. where you've got these two crosses either Você side, tem essas duas cruzes do lado one on the left na esquerda e and one on the right. Na esquerda, outro na direita. And one of them is for the rebellious thief and the other one is for the one who repents. Uma cruz para o ladrão rebelde, outro para o ladrão que se arrepende. So that everyone has to taste the same thing that Jesus tastes. E todos, os dois têm que passar pela mesma experiência que Jesus está experimentando. So I think that was nice. Isso é muito bom. Okay, so we'll make a break Vamos fazer um intervalo and we'll summarize what the cup and baptism is, vamos resumir o que é este copo e esse batismo and then we'll try and start putting the paragraphs together. e logo vamos tentar encaixar isso no parágrafo. Let's pray. Vamos orar.